Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abertura de mais um Evangelho. Vai os títulos. Somos uma casa de apometria. Pedimos que se inscrevam no canal, dá um joinha e ajude a compartilhar os vídeos. Perfeito? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E no final, fecharemos com a Ave Maria. Salmo 23. É o Salmo do Anjo da Guarda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. São as orações que eu sempre faço para abrir, o conteúdo, os textos. Perfeito? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. É a prece de São Francisco de Assis. É uma casa que trabalha com as almas. Já expliquei a diferença das almas e todo o campo espiritual. Nós somos matéria com alma, uma alma, e com energia espiritual. Perfeito? Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam da vossa misericórdia. Que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte, absolvidas dos seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui nas palestras, a mentora não deixa dar antídoto, coisas, ensinamentos, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Perfeito? A casa funciona com agendamento,
Não tem gira, não tem nada, trabalha no pé da cruz para poder ajudar na evolução de todo esse campo energético. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dá-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. E agora é a prece de Caritas e depois nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o conteúdo do Evangelho. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, se inscreve no canal, perfeito? Para que outras pessoas tenham oportunidade de ver também. Bastante energia positiva, emanada por Maria de Nazaré. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Eu até mudaria aqui, quando fala Espíritos Consoladores, eu falo almas. Espírito é energia. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Você vê? Olha, vou repetir só para vocês verem como que é. Falou de espírito, agora está falando de alma. Alma. Espírito é energia. Dai-lhes a caridade pura, dai-lhes a fé e a razão, dai-lhes a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Entenderam, né? Bom, então vamos agora para os textos. São vários. Se der, vou falar um pouquinho de Paulo. Paulo, né? Tarso. Filhos de Maria e os irmãos de Jesus.
muita coisa está se falando da internet, e se não tomar cuidado, coitada de Maria de Nazaré. Misericórdia. Há relatos, há muito estudo, mas eu estudei, vi algumas coisas, e a mentora, que é Sheila Watson, ela fala isso, para não bagunçar a cabeça das pessoas aí que estão do outro lado. E agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, por estar mais uma vez aqui na frente, transmitindo as informações para vocês. Não tem receita, antídoto, certo? Não dou, não é possível aqui pela internet, não tem incorporação, não tem nada, tem só a palavra do Senhor. Perfeito? Os filhos de Maria e os irmãos de Jesus. Olha só. E falam aí que Maria teve filhos após Jesus Cristo. Ou, né? Que eram irmãos de Jesus. Então bagunça a cabeça de todo mundo. Então eu vou explicar para vocês, né? Fiquem atentos e vocês vão entender, né? O que é tudo isso e como que bagunça a cabeça né, do ser humano. Maria Santíssima só trouxe à luz um ser, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Dizem, mas acreditais que Jesus teve outros irmãos e irmãs? Estão falando até de irmãs. É óbvio que sim. Nossa, olha só como que coloca, né, até a entonação da palavra. É óbvio que sim. Ai, coitada de Maria de Nazaré. Inclusive nós somos irmãos, nós somos, eu, você do outro lado que está aí assistindo, somos irmãos de Jesus Cristo pela fé. Não que Maria concedeu. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Pela fé e pela religião. Como também, na época de Cristo, Marcos colocou em seus escritos sobre os irmãos que foram Tiago, Simão, José e Judas. Não era filho de Maria, era pela fé, pessoal. Então, tem pessoas que estão falando aí nas redes, não entendi, eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu li e estudei para transmitir. O único, único e exclusivo Jesus. Perfeito? Então, foram irmãos Tiago, Simão, José e Judas, mas não foram gerados no ventre de Maria. Relato bíblico de Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Maria, virgem, e permaneceu e não teve outros filhos. Ortodoxos abstêm sobre o fato de Maria ter outros filhos após Jesus e muito antes é inexistente. Era virgem, imaculada e doce. Vamos continuar. Para remover de vez informações que levam a ideias que comprometem toda a situação da santicidade de Maria, enumeramos a árvore genealógica espiritual, né? Irmãos espirituais.
que tem, né? Uma sucessão. Simão, chamado de Pedro. Depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. O publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão e o cananeu. E Judas Iscariotes, o traidor. Está em Mateus 10, 2, 4. São primos, não são filhos de Maria. Foi determinado Marcos, ou assim, né, denominou nos seus escritos. Agora fala que Maria, das suas irmãs, eu andei vendo aí, e dos seus irmãos, as pessoas que, né, que falou assim, será? Não. Maria Santíssima só teve Jesus Cristo. E pronto. Interpretação e os cuidados sobre os fatos. Irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. Certo? Nós somos todos atrapalhados, porque o único foi Ele, que foi para pagar os nossos pecados. Lucidez sobre a informação na Igreja Católica. Maria Santíssima, Virgem Imaculada e ponto final. E permaneceu virgem. Lembrando a vocês que Allan Kardec utilizou muito os escritos bíblicos para poder, né, exemplificar até as formas onde que ele trabalhava. Na época ele falava espírito, eu entendo que são almas. A energia que está em cima de uma alma. O espírito vai e fica a alma. Perfeito? Se cumpriu tudo que tinha que cumprir aqui nesse plano, a alma acompanha a energia. Senão, vai a energia e fica a alma. Já falei no evangelho anterior. Perfeito? Então vamos falar da piedade. A piedade, virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, o que conduz a Deus. Ter piedade é entrega ao sofrimento, mas não esquecer do livre-arbítrio de ambas as almas. Não falo mais em espírito, tem que tomar cuidado até eu, porque ela fala, a mentora, que são almas, não são espíritos. Julgarás a ti por piedade desmedida? Eu vou repetir o parágrafo para não ficar, né? Porque eu paro e vou explicando. Ter piedade é entrega ao sofrimento, mas não esquecer do livre-arbítrio de ambas as almas. Julgarás a ti por piedade desmedida? Então, é assim, ter piedade tem que colocar na balança tudo isso. Às vezes você está atrapalhando a evolução. Mais para frente, vou explicar, isso foi escrito, né? Eu vou escrevendo, eles vão falando, né? As almas vão falando, não os espíritos. Eu tenho que também acostumar até. Então, os lugares que eu passei, os ensinamentos falavam de espíritos. E a mentora falava, são almas. Messias praticou a piedade, entregou-se o Cordeiro escolhido por Deus, Messias Jesus Cristo, e foi para a cruz. Kardec mostra ser piedoso com as almas. Você viu que eu já substituí. Tirei espírito, coloquei almas, que deixaram a matéria. Como doutrinador em seus trabalhos, estudioso,
tinha os conhecimentos e especulava sobre as observações das almas. Eu tinha colocado espirituais das almas. Então, né? Das almas no que tange de toda situação mediúnica. Que ele queria saber se realmente era, se você é isso realmente que está falando. Aí ele checava com outro médium que estava trazendo, inclusive nas escritas, não só na psicofonia, mas também nas escritas também. Demonstra e exemplifica em seus livros a condição do amor. Fala muito do amor, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito do amor. Muito. Em outros livros também que eu estou consultando, fala tão difícil de dar ao próximo. Não esquecer do amor próprio. Você dá um amor, como que você está se valorizando? Está se dando um amor próprio? Não está deixando para que o outro te manipule? Que de desequilibre, tire a sua harmonia? Tem que repensar como está o seu amor próprio. O sentimento mais apropriado à progressão, à evolução é domar e libertar o egoísmo. Como você pode ter amor ao outro, não se amou, e aí por egoísmo não se amou e está querendo dar amor ao próximo, colocar o dedo na ferida da outra alma. Olha, não estou mais falando de espírito, que está em evolução. Então, as pessoas não vão gostar muito, inclusive nas casas. Ah, que o espírito que recebeu o espírito recebeu uma alma. Espírito é energia. Vamos repetir. A evolução é domar e libertar o egoísmo, o orgulho. Então, aflora a humildade, a beneficência. Ter o amor diante do universo medido. Allan Kardec era simplesmente racional, não era emotivo. Quando surgia que eu li, coisas assim, ficava surpreso, ele já, opa, pera, vou chegar com outro. Na época falava espírito, com a outra alma, se é isso realmente. Aí via até a assinatura para ver se era realmente, né? As psicografias, se era mesmo aquela transição energética que estava ali, junto com uma alma. Olha como que é tudo muito complicado. Ter amor diante do universo medido, não desmedido. Isto faz parte do rito da piedade. Deveras não mexer no livre-arbítrio para não absorver karmas. Nem tudo pode ser feito. Bom, sentir o sofrimento, comova-se. Isto não impede que ajude, entenda né? Perdão, vou repetir. Sentir o sofrimento, comover-se, né? Isso não impede que ajude. Estenda, perdão, ficou afobado. Estenda as mãos. Tenha cuidado do outro, não arrancar-lhes lágrima, não arrancar-lhes as mãos. Estenda a mão, arrancar-lhes lágrimas da situação. Com certeza, estas lágrimas não salvará a situação sem ação. Comova-se, mas tome uma ação que seja frutífera para a evolução.
espiritual, evolução da energia. Olha o grande cuidado. Complicado, né? Mudar tudo aquilo que a gente aprendeu e de repente falar que são almas. Situação sem ação, lembrando que o plano maior, tudo foi acordado no processo encarnatório. Quando estamos adentrando nessa terceira, existem outras dimensões, outros planetas. Dependendo da nossa evolução, a gente vai, ou a gente volta, talvez até na mesma família, ou outra em família, porque tivemos ensinamento nesta, ou para outras dimensões, outros planetas, podemos evoluir ou até mesmo involuir. Depende muito da nossa passagem aqui. Então vamos fazer sempre o melhor para com o outro, sem egoísmo, sem traquinagens, né? Traquinagens, porque tudo é muito cobrado. Tem pessoas que não acreditam no reencarne. Cada um tem um livre-arbítrio. Eu aqui falando do livre-arbítrio, mas está aqui. Se tu tens receio de colaborar por indiferenças, consulte o seu eu interior. Muitas das vezes poderá atrapalhar a evolução do outro. A sabedoria do que o piedoso descobre-se das suas águas, falando do outro, o piedoso das suas águas, das suas lágrimas, do seu chororô, chorando, fazendo estripulias, teatro. Muitos fazem teatro, infelizmente, mas não é nada daquilo. São frios, calculistas, dissimulados e sabem o que estão fazendo. Não interessa se vai prejudicar a evolução da outra alma, olha, do outro espírito, da outra alma, mas eles articulam tudo antes para os seus feitos. A sabedoria do que o piedoso descobre-se das suas águas, do lodo fétido e as corrupções e manipulação, a seu bel prazer da satisfação própria e do revanchismo desmedido. Não evolui e não deixa que o outro evolua. Problemas como te teve Jesus com Paulo de Tarso. Por que me persegues? Lembra do último evangelho? Não é fácil. Lembre-se, a piedade pura é tão somente de Cristo, pois nós, simples mortais, falhos, cheios de distúrbios mentais e aborrecimento que o egoísmo tanto teme. No entanto, toda a alma experimenta a piedade. Teu irmão encontra-se infeliz, de olhar úmido, de emoção, melancólico, com certeza, é o precursor da própria situação, o chororô, o teatrinho, que causou, e duro falar isso, né? Com certeza, o precursor da situação, da própria situação que causou e deixaram-no causar. Causou porque outro deixou causar, gerando em sua alma o empobrecimento diante da sua própria evolução.
não é coisa minha. Eu só pego a canetinha e vou escrevendo. Fala para ler vários livros, fecho e agora escreve. É assim que funciona. Vamos lá para a energia do amor. Depois eu vou falar um pouquinho de João Batista. Ok? Energias do amor. É necessário que as almas no universo abstenham-se de pensamentos que não elevem a evolução do planeta, mesmo que não admitam diante das outras almas. Ó, você viu que estou tirando o espírito? Ou demonstre amor, é proteção, é ter a alma afins. Trocas, né? Preocupação mútua, trocas sem amargor e vampirismos. Salientamos que, independente das trocas, há um ser que entregou a própria vida, porque sua missão encarnatória era pagar a nossa encarnação pecaminosa dos pecados que cometemos e continuamos a cometer por não realização da tão reforma íntima, tão sonhada e difícil de ser realizada. Deus entregou seu Filho, Jesus. Está em Romanos 5:8. O fato de ter deixado este plano do que serviu se a gente não faz a lição de casa? Então a gente tem que fazer né? Se autoanalisar toda essa situação. Como dito anteriormente, né? O pecado está dentro dos 7 capitais. Lembrar-se-ia que Deus fala de tudo para você, além do meu filho, o livre-arbítrio, o qual deverá ser utilizado da melhor forma. Use-o sem estagnar a evolução da outra alma. Não falo mais de espírito, tá difícil para mim, porque a gente, né, começou a estudar, falava de espírito, de espiritismo. Hoje a gente fala, a mentora Sheila Watson, ela nasceu em 1909, ela fala que é alma, ela é escritora. Vamos falar de João Batista. João Batista, a reencarnação. João Batista era a reencarnação de Elias? É uma pergunta. Eu vou falar para vocês. Eu já fui em algumas casas, inclusive na Cabala, que tem aqui em São Paulo, tinha um ser lá que dizia receber João Batista. Na época eu nem sabia que era essa coisa toda, né, de energia. Tinha problema como todos nós, como temos problemas, vamos. Igreja católica, evangélica, casas de energia, agora eu falo assim, espirituais de energia, para ajudar, alguma coisa está acontecendo. O meu campo energético não está bom e minha alma sofre, pede por socorro. Olha só como mudou tudo, né? E a pessoa dizia que recebia João Batista. Hoje eu entendo que ele não recebia João Batista. Me perdoe, ele não recebia. Então tem que tomar muito cuidado os lugares onde vão, muito anímico. Anímico é como se fosse vocês ir numa peça, ver um teatro, tem os atores, as atrizes, e ali eles fazendo que estão uma imagem daquela história toda. Então hoje eu vejo que ele não recebia. Ele tinha um problema, talvez, psíquico, né? Chipado.
mas a gente vai aprendendo e a gente está em evolução. E vocês aprendam também, porque às vezes, de vez de ajudar, acaba piorando toda a situação. Aqui não tem denominação, aqui é uma casa de passagem, e a gente fala assim, ó, procura um lugar, né? Vai mexer no teu campo energético, que é uma casa de apometria, e aí você escolhe o melhor lugar para você dar continuidade no seu processo encarnatório. Tem que jogar limpo. Fala muito, traz exame, tem gente que vem testar. Quando fala trazer atestado de óbito, a gente já sabe que as pessoas vêm numa casa de apometria querer facilidades. Já passei por muitas casas, já estudei em muitas casas, e é assim, quando as pessoas vão pedir alguma coisa que não tem nada a ver, eles falam assim, não, vocês nem participam, vocês ficam numa área reservada, escutando uma palestra, vai para uma maca e tem os grupos trabalhando no processo apométrico. E quando eles leem, falam assim, não mexe nesse campo energético, não pode mexer. Então, lembrando-os que nem tudo na apometria pode ser feito, porque faz parte do seu processo de evolução encarnatório, pessoal. Tá bom? É assim. João Batista, reencarnação de Elias, bom, meramente dizer que João Batista era o reencarnado de Elias, nada provado. Simplesmente alma, corpo, espírito, energia. João Batista não era a divindade maior como pensavam na época. Tinha muita carência o povo naquela época, era muito oprimido, muito reprimido também, né? Injustiçado, né? Então, na época de Cristo aconteceu tudo isso. João Batista sabia que não era, ele sabia que não era, mas exclamava sobre a vinda da energia pura e divina maior. Batizava nas águas todos os que procuravam, mas não havia milagres. João Batista não fazia milagres. Quando do surgimento de Cristo, de Jesus Cristo, o Messias, somente informou a todos, mas não batizou, como dizem filmes aí, relatos, né? Escrito, né? Que descreviam que ele o batizou, Jesus, tem né? Aquelas cenas, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi batizado por próprio Deus que batizou, né? Mas há controvérsias, algumas, né, informações. Então, você tem o melhor para si. Se você acha que João Batista batizou Jesus Cristo, bom para você. Você tem o livre-arbítrio. Se você acha que não, que foi batizado por Deus, porque foi o Filho único de Deus e de Maria, está muito bom também. É o livre-arbítrio. Era o Messias e João Batista. E indagava o prometido enviado por Deus. João Batista era o precursor e foi decapitado por Herodes, foi, por capricho da filha, um combino da mãe, filha e Herodes. Aí foi lá e cortou a cabeça de João Batista. João Batista é a anunciação e era muito místico, João Batista, sobre a ideia de ser o espírito reencarnado de Elias. Teve umas passagens. Procura ler um pouquinho sobre João Batista, vocês aí, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, ele era místico também, ficou no deserto, conversava, né?
uns bichos. Era muito místico. É de pensar, né? Tá, em Mateus 17, 10, 13, que cita, né? Se ele... O povo falava, porque ele sabia que ele não era, achavam que ele era o Messias. E o povo tinha as ideias e o psiquismo também por carência e sofrimento. Vamos fechar, né? Vou ler um pouquinho aqui também sobre as perseguições. Estão falando muito de Paulo, né? Paulo de Tarso. Bom, as perseguições de Paulo. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia. Trabalhamos com apometria e com o Evangelho de Jesus. O portal é de Maria de Nazaré. Em Jerusalém, após a alegria da chegada de Paulo, foi descoberto no templo pelos judeus que haviam perseguidos na Ásia. Foi levado ao Sinédrio, como Jesus, ou assim foi feito. Certo? Perguntas e mais perguntas, e ele, né? Paulo negou sobre... Continuar aqui. Como Pedro fez, negou a Jesus, né? Então, foi, né, preso e levado ao Sinédrio. Reafirma na inocência perante Deus, nos sumos sacerdotes. Ananias não lhe permitiu continuar. Sabendo que ali encontravam saduceus e fariseus. Fariseus. Fala muito de fariseus, eles falam muito de fariseus. Poucos palestrantes falam. Fariseu é aquele que fala que vai fazer, vai fazer, vai fazer. Enche de palavras bonitas na boca, mas não faz em relação ao próximo. Por exemplo, fazer uma desobsessão, conversar com a outra pessoa. Ah, não, eu não vou puxar nada, porque senão vai vir para mim. É um fariseu. Nós estamos falando no campo de energia. Uma outra alma que clama por ajuda. Não vou falar nem mais de espírito. Perfeito? Conduziu habilimente a questão da chamada ressurreição, ponto de discórdia entre os dois partidos. Bom, Jesus acreditava na encarnação, mas ele não reencarnou. Deixou a centelha do amor que Deus ofereceu, dando o seu filho. Povos não acreditam. Não vou falar os povos, que senão já viu. Nós estamos na rede, mas não acredita na reencarnação. Perfeito? É complicado falar, né? Sobre, mas é fato. Se matavam uns aos outros nas guerras santas, em nome de Deus. Como que você pode matar em nome de Deus? O único que ceifou foi o Criador, Deus. Há relatos. Muitas coisas escritas pelo homem que a gente tem que contestar, como Allan Kardec assim o fez com as almas. Vou deixar de lado espíritos, né? Acredito que nas mesas de trabalho existia muito anímico, e ele pegava,
Ele queria saber era no fundo, e ele sabia quando era, quando não era. E aí ele pegava nos livros para ver, né, toda aquela documentação se era assinatura mesmo daquele espírito. E se você é o espírito, então você assina. E aí tem que ser igual. E ele fazia isso com maestria. Ele trabalhava na razão. E é assim que tem que ser feito. Tem que, se vá a algum lugar, tem que saber aonde vai, porque está tudo num engano só e acaba prejudicando a evolução. Lembramos que a apometria não é tudo isso que estão, todo mundo quer trabalhar com a apometria, eu quero saber da sua técnica. Ai, como que é isso aí? Não, aqui eu não dou aula. Eu estava preparando, tem muito material para preparar, mas ainda a mentora falou assim, não, não é isso. A trabalhar com apometria, dizem que não, mas tem que ter o dom da manipulação da energia, porque senão fica tudo no anímico, com nave e astronaves descendo nesse plano aqui. E não é só isso, a apometria. Apometria eu trabalho nos pés da cruz. Trabalho com todos os tipos de energia. Perfeito? É candomblé, é candomblé. É umbanda, é umbanda. É evangélico, é evangélico. Igreja católica, é. Seitas, é. Apometria é energia, manipulação. Perfeito? Vamos fechar. Eu ia continuar em Paulo de Tarso, mas senão vai ficar muito longo. Vamos fechar e vamos fazer uma Ave Maria, pedindo para que todos, que aqueles que estão assistindo, compartilhe, dê um joinha no canal, dá um joinha lá, um positivo, isso não vai custar nada. E a gente faz sempre tudo para ajudar. Tem algumas coisas que hoje teve o trabalho, falando de política, né? Porque a casa é José de Arimateia, e José de Arimateia estava no Sinédrio e assessorava a Jesus. Perfeito? Não aparecia, mas é fato, está nos escritos. E Jesus colocou no Sinédrio em xeque muitas almas, se não falar espíritos, né? Inclusive Nicodemos, e quando Jesus falava, ele fica boquiaberto de tanta informação que ele tinha pela sua idade. Também Nicodemos tinha muito mais idade que Jesus. E Nicodemos escutava, mas também, como Allan Kardec, óbvio que perguntava. Perfeito? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos sempre fazer o melhor para com o outro. Amém.